Olá, seja bem-vindo à aula de número 10 aqui do nosso curso de Física Básica para o ensino médio. E hoje nós vamos falar de gráficos do movimento retilíneo uniforme. E aí, eu vou falar do gráfico da velocidade e depois do gráfico da posição. Vamos ver aqui. Primeiramente, o gráfico da velocidade. A gente fala resumidamente gráfico da velocidade, mas na verdade é gráfico da velocidade em função do tempo. Aqui está gráfico da velocidade, esse x é versus, né? Versus tempo, é a velocidade em função do tempo. E aqui você tem dois exemplos, vamos colocar aqui este primeiro gráfico e este segundo gráfico. São dois exemplos possíveis. Como a velocidade é constante para esse tipo de movimento, lembrando que no movimento retilíneo uniforme, vamos anotar aqui, ó, movimento retilíneo uniforme, a nossa velocidade é constante, né? Se ela é constante, o valor que representa a velocidade não muda com o tempo. Então vamos supor que, deixa eu trocar aqui a cor da caneta, vamos supor que aqui seja 5 metros por segundo. Aqui o V, vamos supor que ele esteja medido em metros por segundo e o T esteja medido em segundos. Se o móvel estiver se movendo com a velocidade de 5 metros por segundo, este 5 vai ser o valor da velocidade para qualquer instante de t. Então você pode colocar aqui, por exemplo, um t1, um t2, um t3, ou seja, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, ou meio segundo, enfim, qualquer valor de t que tiver aqui embaixo, nós vamos associar ele a um valor de v igual a quanto? Igual a 5. Aí o pontinho vai estar bem aqui assim, ó. Os pontinhos vão estar sobre esta reta azul na horizontal que vocês estão vendo. E um fato curioso é que esta velocidade é positiva. Aqui está com um valor positivo. Aqui embaixo nós teríamos um 5 se for, por exemplo, né? 5 seria negativo. Por quê? Porque a reta está abaixo do eixo do t, então o que está abaixo de t aqui é negativo. O que estiver abaixo da reta do t é valor negativo para a velocidade. E uma outra coisa curiosa é que a velocidade aqui, ela é marcada por uma reta horizontal. Então deixa eu apagar aqui, ó. Vou te mostrar uma coisa. Vamos lá. Apagando isso daqui tudo, porque eu quero que você entenda isso que eu vou te falar agora. A velocidade está marcada por uma reta que está na horizontal, não é isso? Ela não vai passar, essa reta não vai passar daqui para trás, jamais, daqui para trás. Por quê? Porque se for passar para trás, os valores de t aqui, ó, para trás, seriam valores negativos. E não existe, classicamente falando, o tempo negativo, só existe tempo positivo. Então, quando se fala de uma função horária, seja da velocidade, que no caso aqui é uma função horária da velocidade, a gente fala função horária porque é uma velocidade dependendo do tempo, então tem horário aí, né? Quando tem uma função horária, seja da velocidade ou das posições ou da aceleração, não tem nada do eixo vertical para a esquerda, não tem. Por quê? Porque senão o valor de t seria negativo e isso não existe. Aí eu posso ter um gráfico com a velocidade na horizontal aqui, ó. Tanto, opa, ali começou a aparecer um problema, hein? Ó, tanto assim, ó, para cá, quanto assim, ó, para a direita também, só que abaixo de zero. Então, aqui o movimento é progressivo, neste caso aqui do gráfico da esquerda. Por quê? Porque a velocidade é positiva. O móvel está indo para a direita ou para cima. Não é? Porque geralmente a gente coloca a reta das posições, digamos assim, ó, posição medida em metros. Aqui seria zero, aqui não é o gráfico, viu gente? Aqui é só uma reta das abscissas indicando as posições. Quando o móvel está indo para a direita, pode ser que ele esteja aqui, ó. Se ele estiver aqui assim, ó, indo para lá, ele está indo para a direita, né? Então aqui seria 1 metro, 2 metros, aqui seria menos 1 metro, menos 2 metros. Professor, mas o senhor falou que não pode ser do eixo vertical para a esquerda, mas quando estiver no gráfico e se nós tivermos o eixo horizontal como sendo o tempo. Aqui não é um gráfico aqui embaixo, né? Aqui é só uma reta das abscissas indicando as posições
que o objeto está ocupando ao longo do tempo. Então o objeto está indo para a direita, a velocidade é positiva. Se o objeto estiver vindo para a esquerda, estiver indo para cá, ó, a velocidade é negativa. Não é isso que nós já vimos nos vídeos anteriores? Aí quando a velocidade é positiva, a reta estará aqui em cima, né? Aqui ou em qualquer lugar, depende do valor da velocidade, né? Aqui seria, vamos supor que seria 2, aqui seria 3, aqui seria 4. Então acima os valores são maiores, abaixo os valores são menores, né? E se o movimento for negativo, o objeto estiver indo para a esquerda, movimento retrógrado, a velocidade vai indicar um gráfico com a reta abaixo do eixo dos T's, né? Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, enfim, vai estar abaixo, mas na horizontal. E se a velocidade indicada for registrada no eixo vertical? Deixa eu apagar aqui, ó. Se for um helicóptero alçando o voo, por exemplo, deixa eu apagar tudo isso daqui. Se for um helicóptero alçando o voo, movimentando na vertical, não é? Então a gente poderia registrar, ao invés de uma reta na horizontal, uma reta na vertical. Como? Vou te mostrar aqui agora, ó. Vamos supor que eu vou registrar o movimento do objeto aqui, ó. Opa, essa coisa aqui eu vou te falar, hein? Então o movimento estará aqui, ó. Né? Esse aqui é o eixo Y. Aí o objeto vai começar, vamos supor, aqui é o chão, aqui é 0. Ele vai estar subindo, 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 subindo. Se estiver subindo, velocidade é positiva, é maior que 0. Se estiver descendo, velocidade é negativa, menor que 0. Então aqui retrógrado, aqui progressivo. Sempre assim, tá? Velocidade positiva, movimento progressivo. Velocidade negativa, movimento retrógrado. E o gráfico das velocidades pode ser assim, para o progressivo, com essa reta acima do eixo T, ou assim, com a velocidade negativa, com o eixo aqui, ó, a velocidade registrada, com a linha abaixo do T. Tudo bem? Lembrando que aqui não pode passar do eixo vertical para a esquerda, né? Então vamos lá. Agora nós vamos falar do gráfico da posição em função do tempo. Esse gráfico aqui vocês já conhecem, é porque nós já falamos da função horária lá atrás e nós extraímos a função horária desses gráficos aqui. Uma coisa interessante é que nesse gráfico aqui, vamos olhar para esse daqui, ó. Opa, peraí. Vamos olhar para esse gráfico aqui, ó. Tem alguma coisa dando problema aqui. Pera aí. Ah, eu acho que... Deixa eu ver aqui. Caneta. Ah, agora sim. Esse gráfico aqui, ó, da esquerda, ele tem uma pequena diferença desse outro gráfico aqui, não tem? Tem. Esse gráfico está falando para mim que as posições estão subindo, ó. Ó, para cada intervalo de tempo, ou melhor, para cada instante t, eu tenho uma posição acima, não é? Então o objeto está indo no sentido crescente das posições, a velocidade dele é positiva. Neste caso aqui, as posições estão indo para baixo, tá vendo? Para cada instante de t passando para frente, as posições estão recuando, ó. As posições estão descendo, o tempo passando para frente, naturalmente, né? Então aqui no gráfico da direita a velocidade é negativa. Como que eu posso, já olhando no gráfico, identificar se a velocidade é positiva ou negativa? Se o gráfico tiver uma reta, outra coisa, para um movimento uniforme, o gráfico das posições é uma reta inclinada assim, ó, né? Ou assim, ó. Lembrando que aqui não pode, né? Porque passou para a esquerda aí e o T não tem negativo. Quando o gráfico for com a reta inclinada desse jeito, a inclinação for uma inclinação assim, ó, para a direita, ó, esse aqui é um ângulo, a velocidade é positiva. Quando a inclinação for para a esquerda, tá vendo? Aqui a reta e a inclinação dela é para a esquerda, a velocidade é negativa. Aí, nesse caso, o movimento aqui é progressivo e aqui o movimento é retrógrado. Vou apagar aqui e vou falar mais um pouquinho para vocês sobre esses negócios aqui. Pera aí. Porque tem muita coisa para ser falada nesse conteúdo de gráficos, porque geralmente caem questões em processos seletivos que não foram exploradas em sala de aula. E aqui eu quero que você entenda o máximo de coisas possível ou possíveis, né? Uma outra coisa que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: esse ponto aqui, ó, é um ponto
que registra o instante t igual a zero. Esse ponto aqui, ó, é o ponto que registra o t igual a zero. Então é o momento inicial do movimento. Aqui, portanto, então é a posição inicial. O número que estiver aqui vai representar a posição inicial. E quando você quiser calcular a velocidade, olhando para o gráfico, basta você calcular essa inclinação aqui, ou no caso esta daqui, ó. Né? Agora valeu para mim esse negócio, hein? Então, como que se calcularia a velocidade? Você pega, vamos supor que você vai limitar a posição aqui, ó, e o t aqui. Você faz um triângulo retângulo aqui, ó, dá para você ver, tranquilo. Esse triângulo retângulo aqui, você pega aqui o ΔS e divide pelo ΔT. Dá a inclinação, essa inclinaçãozinha. Aqui da mesma forma, vamos supor que você limita a sua posição daqui até aqui, ó. Você pode fazer esse cálculo aqui, ó. Você pega aqui o ΔS e aqui o ΔT. Quando você pega ΔS e divide por ΔT, dá quem? Da velocidade. Ah, uma outra coisa que eu queria que você entendesse aqui também, nesse gráfico da velocidade, é que a área desse gráfico representa a distância percorrida. Eita, como assim? Deixa eu te mostrar bem aqui, ó. Pera aí. Quando você faz a limitação, vamos supor que eu vou pegar o T, esse T1 aqui e o T2 aqui, ó. Qual é a velocidade? É sempre, rapaz, eu tenho que ver isso aqui, hein? A velocidade vai ser sempre essa daqui. Vamos supor que seja um V qualquer. E no T2, qual é a velocidade? É o V também de novo. Aí quando você olha aqui, você está limitando o gráfico a partir desse ponto até esse ponto aqui, não é? Então quando você faz isso aqui, ó, você tem um eixo, uma figura geométrica que é retângulo, né? Se você calcular a área desse retângulo aqui, ou seja, se você calcular a área usando esse ΔT vezes esse V aqui, porque isso aqui, essa altura não representa V, ó, que é a velocidade, que vai de 0 até aqui, é o valor da velocidade. Então você tem aqui o retângulo, essa medida aqui é a medida do tempo, é o intervalo de tempo que foi entre T1 e T2, e essa medida aqui representa a velocidade. Se você pegar V vezes ΔT, ou seja, a altura vezes a base aqui, a largura, você acha a área desse retângulo. Essa área é o espaço, ou seja, o espaço ou a distância percorrida vai ser igual à área. Como o espaço é em metros e a área é em metro quadrado, a gente coloca um N aqui para dizer assim, ó, o espaço ou a distância é numericamente, esse N quer dizer numericamente, igual à área do gráfico da velocidade. Então, quando você tiver um gráfico da velocidade em função do tempo, se você quiser calcular a distância percorrida dentro de um intervalo de tempo qualquer, basta você calcular a área da figura formada pelo gráfico da velocidade, viu? Não é outro gráfico, não, o gráfico da velocidade. Aí você vai encontrar a distância percorrida, ok? Então, acho que aqui tudo isso já dá para a gente fazer aqui esse exercício, ó, os dois que temos aqui pela frente. Esse aqui é um exercício da Unesp de São Paulo, está dizendo assim, ó, os gráficos na figura representam as posições de dois veículos, um veículo A e um veículo B, deslocando-se sobre uma estrada retilínea em função do tempo. Você pode observar que eu tenho aqui uma linha azul, essa daqui, ó, e eu tenho uma linha aqui meio que uma escura, aqui, bem já quase vinho. São duas linhas representando o gráfico da posição de dois objetos diferentes, o veículo A e o veículo B. Dá para você ver que essas linhas aí estão paralelas. Se elas estão paralelas, elas têm a mesma inclinação. Então é como se fosse assim, ó, o veículo A está com essa linha e o veículo B está com essa linha aqui, ó. Elas têm a mesma inclinação. Se elas têm a mesma inclinação, de cara eu já posso dizer, ó, que elas têm a mesma velocidade, né? Ó, a inclinação das duas é a mesma, porque elas são paralelas. Então os veículos, tanto o A quanto o B, estão deslocando aí com o tempo com a mesma velocidade. Só que o veículo A, ele começa a posição inicial dele aqui, ó, numa posição um pouquinho à frente do veículo B. O veículo B começa o movimento dele aqui embaixo e o veículo A começa o movimento dele aqui em cima. Então o veículo A
esse que começa aqui em cima, ele sai numa posição adiante, então ele vai na frente. Não tem como o B passar o A, porque os dois estão com a mesma velocidade. Essas retas aí não vão se cruzar, porque se fosse assim, ó, o veículo A aqui e o veículo B assim, ó, se eles se cruzassem aqui, quer dizer, um encontrou o outro. Esse veículo aqui, ó, teria uma inclinação maior, o gráfico dele, do que esse daqui. Portanto, a velocidade dele seria maior. Mas aqui as duas velocidades são iguais, as retas são paralelas, né? Então eles não vão se encontrar, quer dizer, eles estão indo com a mesma velocidade, só que o veículo A saiu na frente. É o que está dizendo aqui na letra C, tá bom? Agora, vou passar para o outro gráfico aqui, para a gente resolver, para o outro exercício, para a gente resolver ele aqui, tá bom? Um objeto se desloca em uma trajetória retilínea. O gráfico a seguir descreve as posições do objeto em função do tempo. Você está vendo aí que o gráfico ele tem uma característica um pouco diferente daquela que eu mostrei para vocês. Por quê? Porque primeiro, olha só, deixa eu ver aqui, marca texto. Primeiro o gráfico mostra essa reta aqui, ó, não é? Depois o gráfico mostra esta reta aqui, ó. Depois o gráfico mostra essa outra reta aqui. E depois ele vai mostrar essa outra reta aqui, ó. Nossa, são 4 retas diferentes. Sim, porque no movimento do objeto aí, ele está se comportando de forma diferente para cada intervalo de tempo. Quando o gráfico é esse de amarelo, o movimento é retilíneo uniforme, com a distância aumentando, né, o espaço indo para frente. Quer ver? Olha só. Primeiro começa aqui, a posição inicial dele é aqui, ele vai indo, ó, ele vai subindo as posições até chegar no 50. Depois que chegou no 50, ele entra nesse estágio de verde aqui. Quer dizer, a posição não sai do 50. Então, entre o instante 4 e 6, que é esse pedaço de verde aqui, o gráfico mostra que o objeto não sai da posição 50 metros. O tempo está passando, mas a posição continua a mesma, ou seja, ele está em repouso aí nesse intervalo de tempo. E depois, quando começa o vermelho aqui, o gráfico mostra uma reta descendo, quer dizer que o objeto está voltando para a esquerda. Ele está voltando para a esquerda. Se ele está voltando para a esquerda, a velocidade dele é negativa. Essa parte aqui, ó, tá? Aí depois ele começa a subir de novo, ó. A velocidade volta a ser positiva. Então, quer dizer, hora ele está indo para lá, aí ele para. Depois ele vem para cá e depois ele vem para lá de novo. Tá desse jeito, ele está zanzando para lá e para cá. Então, analise as seguintes afirmações a respeito desse movimento. Entre o instante t igual a 0 e t igual a 4 segundos, quer dizer, eu vou apagar aqui para a gente fazer tudo de novo. Quer ver? Ó, pera aí. Apagando. Deixa eu apagar aqui tudo. Certo. Entre o intervalo de tempo t igual a 0 e t igual a 4 segundos, quer dizer, nesse pedaço aqui, ó, daqui até aqui, quando o tempo foi esse daí, o objeto executou um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Aqui nenhum desses trechos tem aceleração. Por quê? Porque todos os 4 movimentos aqui que eu falei para vocês, o gráfico é uma reta, o gráfico das posições é uma reta. Quando o gráfico das posições é uma reta, o movimento não tem aceleração. Sempre vai ser movimento retilíneo uniforme. Portanto, isso aqui você já pode classificar como falso, porque não tem aceleração. Tá bom? A velocidade é constante. Entre 4 segundos e 6 segundos, quer dizer, daqui, ó, dessa parte até essa parte aqui, o objeto estava em repouso, não é isso? O objeto se deslocou 50 metros. Ó, entre 4 e 6, o objeto ficou firme aqui na posição 50 metros. Então ele não deslocou nada, ele estava em repouso. Essa daqui também está falsa. Ele não deslocou 50 metros, ele parou lá na posição 50 metros. Entre t 4 segundos e 9 segundos, quer dizer, agora, deixa eu mostrar aqui qual que é esse intervalo, para ficar melhor. Entre t igual a 4 e 9, igual a 4 e 9, ou seja, nesse intervalo que vai desse ponto até esse ponto aqui, o objeto se deslocou com uma velocidade média de 2 metros por segundo. Agora nós vamos ter que calcular a velocidade média para ver se é isso mesmo. Como que se calcula a velocidade média? Vamos fazer, vamos lembrar lá daquelas aulas. Velocidade média é igual a ΔS
sobre ΔT, né? Entre 4 e 9. Pronto, o tempo que passou foi 5 segundos. Não foi de 4, subiu para 9. O intervalo de tempo aqui é 9 menos 4, que é o final menos inicial, 5 segundos. Ou seja, passaram-se 5 segundos. E isso é o ΔT, eu vou colocar aqui embaixo. O ΔS no 4, a posição no 4 é 50. A posição no 9, aqui, ó, é 60. Ó. Então ele subiu quantos metros? Ele subiu 10 metros. Então o ΔS é 10 metros. Eu ponho 10 aqui, ó. 10 dividido por 5 dá quanto? 2. 2 metros por segundo. Se você não entendeu o ΔS aqui, ó, deixa eu explicar melhor. A posição no instante 4 é 50. Aí ele sobe aqui e vai para 60. Essa distância que ele percorreu, esse ΔS, é 60 menos 50, ou seja, ΔS é 10 metros. Então ele andou 10 metros num tempo de 5 segundos. Ele parou aqui, parou, mas ele andou depois. Então você pega uma média, né? Você pega a distância toda percorrida por aquele intervalo de tempo. Divide a distância pelo tempo, dá a velocidade média. Então a velocidade média é 2. Então essa aqui é verdadeira. Ó. Então é só a 3 que está correta. Ó, aqui, letra C. Espero que você tenha entendido e até a próxima. Um grande abraço, valeu!